Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus. Hoje nós vamos cear. Eu queria meditar em Mateus 6, numa pequena parte do verso 13. Pequeno, mas é carregado de significados fundamentais para determinar se você enxerga a vida, pela cruz, se a cruz é a lente com a qual você enxerga o mundo. Esse pequeno pedaço do verso 13, eu diria que é a parte A do verso 13, ele determina se você compreendeu o Evangelho, ele determina se você é cristão. Então você vê, uma porção tão pequena, mas totalmente decisiva em nossas vidas. E Jesus diz assim para nós, nessa pequena parte da oração que Ele nos ensinou: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13a. Não é? Por quê? Porque depois tem uma doxologia, depois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas nós vamos falar sobre... Por acaso, nós falamos 2 domingos seguidos estudando Efésios, que nós estamos estudando e vamos continuar no domingo que vem, já que nós ficamos 2 domingos estudando Bendito seja Deus, ou seja, a parte A também do versículo 13 de Efésios, né? Mas agora nós queremos meditar no domingo que vem, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É a parte B do versículo, o versículo ainda é maior que isso. Hoje a gente quer só a parte A do versículo 13 aqui, mas contém essa sabedoria que determina se nós enxergamos a vida através da cruz, se nós somos cristãos de fato, se nós entendemos aquilo que vamos fazer ao cear nesta noite. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há um tempo atrás, há um canal que é só de investigação de crimes e de julgamentos, tribunal, enfim, só de assassinatos ou de mortes de outra forma que seja, mas que leva as pessoas ao tribunal e à cadeia. E às vezes eles entrevistam as pessoas que estão presas há 20 anos, 30 anos depois, ou no meio de contar a história dessas pessoas. E num desses dias eu estava vendo um homem que está preso há muitos anos, está preso há 25 anos, mas vai ficar preso ainda muito tempo. Ele teve uma condenação muito, muito grande e dura. E por quê? Por que razão? Ele, talvez no Brasil ele jamais pegasse uma pena tão dura, apesar de ser justo. Nossas leis aqui, que tendem a ser mais uma tentativa, não é, de nunca ser uma punição, e faz com que as pessoas não vejam a seriedade, não é, do crime. E esse homem, ele estava lá, preso, e a razão pela qual ele estava preso anos e anos, é porque numa noite ele estava com pressa, e estava dirigindo seu carro muito rápido, e passando num trecho escuro de uma estrada, ele atropelou um menino, ele atropelou uma criança, um garoto de 8 anos de idade. Mas quando ele sentiu que atropelou o menino,
naquele lugar escuro, ele não parou. Ele não parou. Ele sabia que estava muito além da velocidade certa. Ele sabia dos problemas que isso ia gerar para ele, as consequências. Ele, naquela hora, ele acelerou o carro e foi embora. Como aquele era um lugar escuro, outros carros que vieram não viram. E outros carros passaram sobre o menino. E houve uma longa investigação, até que descobriu, depois de meses, quem era o carro, foi a pessoa responsável, através de todos os meios que se tem hoje, não é? Cada vez é mais difícil cometer crimes, porque tem câmeras em muitos lugares, enfim, e acabaram chegando a ele com muita dificuldade, mas usando todos os meios possíveis, e acabaram descobrindo quem era a pessoa. Ele foi levado ao tribunal, e ele pegou uma pena muito pesada, de 40 anos de prisão, pela morte daquele menino, que foi atropelado várias vezes depois que ele atropelou e não socorreu o menino. Então, depois que foi mostrado isso, ele já está preso há 25 anos, foi feita uma entrevista com ele, e o que o repórter perguntava é exatamente isso: por que você não parou? Por que você, ao sentir que atropelou o menino, talvez o menino morresse com o primeiro atropelamento? Mas ele tinha uma chance se você parasse. Se você parasse rápido, se você socorresse, se você chamasse o serviço de atendimento, você poderia ter salvo a vida daquele menino. Se você não tivesse conseguido se salvar, você assumia as responsabilidades de estar dirigindo o carro além da velocidade que você sabia que podia estar dirigindo. E mesmo se você não tivesse acima da velocidade, ainda assim você teria que se responsabilizar dentro dos limites da lei. Mas você não fez isso, e você também não se entregou. Você podia, um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, sentir na sua consciência. Você viu lá na televisão, o menino foi atropelado várias vezes. Você podia sentir isso na sua consciência e voltar lá na delegacia e falar assim: fui eu que fiz isso. Mas você não fez. Eles ficaram meses investigando, e eles te pegaram. Nesse tempo inteiro, na hora você pode dizer: eu fui embora. Mas passou um dia, passou outro dia, você viu tudo o que estava acontecendo, você viu como o menino morreu, você viu mostrar na televisão o enterro da criança, a família da criança, e ainda assim você não procurou. Você só, quando foi pego, você, óbvio, não tinha como mais negar. E agora a sua vida foi destroçada. Você era um pai de família também, você também era um homem com uma esposa, com filhos, com um bom emprego, e a sua vida foi destruída. Você foi condenado a 40 anos de cadeia, está 25 anos preso, você não viu seus filhos crescerem, você ficou totalmente alienado de tudo, e, enfim, ele não se entregou, ele foi processado, e justamente ele foi condenado. Não há nenhuma injustiça feita a ele. O que o repórter queria saber é que o que ele pensou naqueles 25 anos e qual a percepção que ele tinha, por que tudo isso aconteceu e como ele tinha chegado a esse ponto. E ele falou assim: eu sei como eu cheguei a esse ponto, eu sei por que eu não parei, eu sei por que eu continuei, eu sei por que eu não me entreguei, eu sei porque eu achei em determinado momento que eles nunca iam descobrir. Isso foi uma coisa grande, talvez isso foi a coisa mais séria que aconteceu na minha vida. Mas isso aconteceu porque durante toda a minha vida eu fiz isso com coisas pequenas. Ele contou assim: quando eu era garoto, quando eu tinha a idade do garoto que eu atropelei e matei, quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai, ele tinha um relógio do avô dele. Um relógio que era uma relíquia de ouro, um relógio de bolso. O meu pai tinha uma coisa com aquele relógio, ele mostrava a gente assim, às vezes, em algumas ocasiões, mas ele ficava lá guardado no armário do meu pai, e ninguém podia mexer. Mas um dia eu mexi, quando não tinha ninguém vendo, aquela curiosidade, eu mexi no relógio, e eu estava olhando o relógio caiu da minha mão e quebrou. E o que eu fiz quando eu tinha 8 anos? Eu peguei o relógio e me embrulhei ele do mesmo jeito que ele estava e coloquei no mesmo lugar onde ele estava. Quando meu pai descobriu que o relógio tinha sido quebrado, meu pai ficou furioso.
Eu não disse nada, não é? Eu fiquei quieto. Eu tinha 4 irmãos. Então meu pai, quando descobriu, ele chamou todos os meus irmãos e ele disse: olha, eu quero saber quem fez isso. Quem fez isso tem que se responsabilizar. Todos vocês sabiam, eu avisei várias vezes, vocês não podiam mexer nisso de jeito nenhum. Mas eu não disse nada ao meu pai naquele dia. E a partir daquele dia, eu aprendi que sempre que tinha um problema, eu podia entrar em negação, eu podia não falar nada e nunca assumir as responsabilidades daquilo que eu fazia. Eram coisas pequenas, eram coisas mínimas, eram coisas que você vai dizer é uma coisa de criança. Criança com 8 anos não quis confessar. O meu pai acabou botando todos os irmãos de castigo, botou todo mundo, porque eu nunca falei que fui eu. E meus irmãos também não falaram que foi eles, porque não tinha sido eles mesmo. Como nunca ninguém se entregou, meu pai cortou e colocou todos nós de castigo. A partir desse momento, eu aprendi a lidar com a vida assim, sempre. Eu, em vez de engolir o meu orgulho e assumir aquelas coisas que eram feias a meu respeito, eu aprendi sempre a me calar, a ficar quieto, a ocultar. Eu nunca enfrentei as consequências das pequenas coisas. Eu nunca admiti que estava errado, como eu não fiz com meu pai naquele dia. E eu sempre estava disposto a pagar o preço de esconder, de racionalizar na minha mente, de mentir. Eu nunca enfrentei as situações. E ele disse: eu falhei em todos os pequenos testes da minha vida. Cada pequeno teste que ia chegando, eu ia falhando e falhando, e um dia, naquela noite, aconteceu um grande teste. Eu atropelei uma criança. Instintivamente, eu fiz o que eu sempre fiz a vida inteira. Eu fugi. Eu fiquei quieto. Eu fiz a mesma coisa a vida inteira. Então, quando o grande teste veio, eu caí porque eu nunca passei em nenhum dos pequenos testes. Eu falhei em todos, então eu falhei no grande teste, e por isso eu estou preso 40 anos. Realmente, não é injusto eu estar preso 40 anos. Mas eu sei por que eu estou preso. Eu estou preso se eu tivesse a cada pequeno teste enfrentado as consequências. Naquela noite eu teria ficado. Mas eu treinei a mim mesmo a vida inteira a fugir das consequências, a não admitir aquilo que era feio ao meu respeito. Eu treinei a vida inteira a não engolir o orgulho e dizer: eu estou errado, eu fiz isso, eu mereço a punição. E agora eu recebi a punição mais dura. Realmente eu não vi meus filhos crescer, eu perdi a minha família, eu me escondi a vida inteira e a minha vida foi arruinada por causa disso. Queria eu ter, quando tinha 8 anos de idade, ter dito ao meu pai que foi eu que quebrei o relógio, e ter assumido em todos os momentos da minha vida tudo que eu fazia que não era correto. É óbvio que se eu tivesse aprendido com cada teste, eu teria feito muito menos coisas erradas na vida, e quando fizesse, eu assumiria isso, o que me faria aprender. Então, isso é o que o texto está dizendo para nós. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus sabe que a vida de todos nós é cheia de pequenos testes. Hoje você teve alguns, amanhã você vai ter outros, depois de amanhã outros, vários e vários e vários pequenos testes vão chegando a nós. E Jesus disse que a única maneira de você passar por todos eles é você sempre procurar Deus. Você sempre, em vez de racionalizar a menor coisa, você procurar Deus. Que assim você vai começar a passar por esses pequenos testes, e que nos grandes testes da vida, você cresceu. É assim que nós crescemos, é assim que nós amadurecemos. Se você regularmente falar para Deus, livra-me do mal nas provas da vida, nos testes, ou provas, né? Tanto faz, da vida. Quando eu entrar, Deus, em cada teste, quando eu entrar em cada tentação, em cada prova, livra-me do mal que há nisso, não é?
Se vocês fizerem isso, vocês nunca vão ser devorados pelo mal. Não é? Vocês vão crescer em cada teste da vida. Os testes vão ser provas, em vez de ser a tentação que te leva para o mal. Então você está dizendo: nunca me deixe que o teste me leve até o fim, que a prova me leve até o fim, que ela prove ser uma tentação que me levou ao mal. Nunca permita. Vocês constantemente, todos os dias, em cada oração, vocês estão colocando isso diante do meu Pai, estão colocando isso diante dele. Livra-me deles, livra-me do mal nos testes. Então, a palavra traduzida por tentação aqui é uma palavra difícil. A palavra grega usada aqui, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque é uma palavra cheia de significado. E depende da situação para você entender o significado dela. É a palavra peirasmos em grego. Às vezes na Bíblia ela é traduzida de um jeito e às vezes ela é traduzida de outro. Às vezes ela é traduzida por provação e às vezes ela é traduzida por tentação, mas é a mesma palavra. Quem está traduzindo está tentando olhar a intenção, o contexto, mas a palavra é a mesma. Quando a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, o diabo tenta, mas você vê, Deus prova. É a mesma coisa. O que faz a diferença é a intenção. Por exemplo, naquilo que Jó experimentou, aquilo era uma provação? Era. Deus queria que ele fosse provado. Ele diz: viste o meu servo Jó? Agora, o diabo naquela mesma situação estava tentando Jó? Estava, porque a intenção do diabo era fazer Jó, quando fosse provado, não fosse livre do mal, caísse no mal. A intenção do Satanás é má. Então o que ele faz é tentação. Ele quer que aquela pessoa desonre Deus, não glorifique Deus naquela situação. Deus nos coloca na mesma situação e naquele mesmo ato ali que está acontecendo, com a intenção dele ser glorificado. Quando ele é glorificado naquilo, a sua fé cresce, porque a sua fé foi provada. Uma fé que não é provada não vale nada, queridos. Você pode dizer que tem uma fé, você sequer sabe se sua fé é verdadeira se ela não é provada. Só uma fé provada, você pode dizer: eu tenho fé, mas você não pode ter certeza se você tem ou não, se ela não foi provada. Por que Pedro está arrasado? Quando ele falhou, ele não sabia mais quem ele era. Quem ele era? Ele era o homem que disse: ainda que os outros te neguem, eu estou pronto para morrer. Ele era esse homem? Ou ele era o homem que disse: eu não conheço ele? Quem ele era? Ele não sabia mais quem ele era. Não é? Uma fé provada, e é o apóstolo Pedro que diz isso, uma fé provada, ela se mostra mais preciosa do que o ouro. Mas uma fé não provada, você não pode dizer que ela é verdadeira, não é? Então, teste, prova, tentação, armadilha, a mesma palavra peirasmos é traduzida dessas formas diferentes, porque na verdade toda prova pode ser uma armadilha, toda prova pode ser uma tentação, toda tentação para alguém pode ser só uma prova para você, porque no final, se você fizer o que Jesus está dizendo, se você nas pequenas provas da vida, você vai sempre nessa dependência de Deus. Em vez de eu expressar o mal, eu quero expressar a tua glória nisso. Em cada uma dessas provas, você vê, cada uma dessas provas fará você ser alguém pronto para as grandes provas. Foi o que aquele homem falou: eu falhei em todos os pequenos testes, desde o relógio do vovô que meu pai tinha quando eu tinha 8 anos, e aí para o resto da vida. Eu sempre fiz isso no trabalho, eu nunca assumi realmente com a minha esposa, eu fiz isso o tempo todo. Naquela noite, eu estava no automático, é o que eu fiz a vida inteira, eu sempre racionalizei tudo. Eu pensei que não era culpado de ter atropelado, eu pensei que o garoto atravessou na frente, que o garoto foi irresponsável, eu pensei um monte de coisas, mas nunca que eu tinha que ir na delegacia e me entregar, porque é isso que eu fiz o tempo todo. Então você vê que a palavra ela é traduzida de várias formas diferentes. Deus nos prova e não nos tenta, mas é a mesma coisa.
Você pode dizer que Abraão, quando tinha que oferecer Isaac, que aquilo era uma tentação. Ele tinha uma tentação em não matar Isaac, em amar mais Isaac do que Deus. Mas, na verdade, aquilo era uma prova. Deus estava só provando Abraão. Mas é óbvio que Satanás usaria aquilo para aquilo ser uma tentação. Uma tentação. Então, o teste é uma coisa boa, não é? Mas pode ser uma armadilha. Depende de quem, queridos? Depende de nós. O teste foi ótimo para a vida de Jó, mas podia ter sido uma ruína. Depende de nós, não é? Porque o verdadeiro e bom teste, uma tentação, depende só disso. Eu lembro uma época em que eu estava estudando com um professor que disse assim, nesse semestre, nas 4 provas que eu vou dar, eu não vou marcar nenhuma data. Eu posso dar a prova em qualquer dia do semestre. E eu nunca vou dizer a matéria que vai cair na prova. Tudo que eu tiver dado até o dia que eu estiver dando a prova, pode cair na prova que eu vou dar. Você pode pensar, que professor cruel, não é? Mas isso fez várias coisas conosco naquele semestre. Primeiro, ninguém queria faltar a aula, não é? A gente não sabia se aquele seria o dia do teste. Podia ser, e aconteceu, de pessoas se darem muito mal na prova, mas então o teste mostrou a realidade, a honestidade. Não é? Quando o cara fez o teste, a prova daquele semestre, uma das 4, e ele tirou uma nota ruim, o teste estava dizendo, ele é ruim, ele não sabe, ele precisa saber, mas ele não sabe. O teste não estava contando uma mentira a respeito de ninguém, estava contando uma verdade. Essa é para isso que testes existem, para nós enfrentarmos a verdade. Então a gente sabia que poderia acontecer a qualquer momento. É o que Jesus está dizendo. Diariamente na tua oração você diz, Senhor, hoje pode não haver um grande teste, mas eu sei que haverá pequenos testes. Eu quero te glorificar neles. Não me deixe, livra-me do mal em cada tentação. Então, em primeiro lugar, significa que para nós era melhor não faltar aula, nunca. Primeiro porque a cada matéria nós precisaríamos dela para as provas que não seriam avisadas. E isso foi maravilhoso, porque manteve todos nós honestos. Não é? Nenhum de nós ia estudar faltando 12 dias para a prova, para aprender assim, só para fazer a prova, e daqui a 3 dias já não lembrar mais aquilo que a gente aprendeu. A gente realmente tinha que ficar aprendendo sempre, guardando para... E o teste mostrava se houve algum progresso naquele semestre em nossas vidas. Então, se você tivesse deixado deslizar aquele conhecimento sem ser uma esponja assim que suga, se você tivesse tido o quê? Uma mente de teflon lá na aula, que a coisa passava assim, não grudava, você logo ia descobrir. Porque um dia você ia chegar muito feliz para a aula e o professor ia dizer, prova é hoje, é agora. Aí não ia ter como você dizer, como assim? Não é? Eu não sei. Então, é isso que a prova vai mostrar, é para isso que a prova serve. Vai mostrar que você não sabe. Você devia saber, você não sabe. E não tinha como você blefar, não tinha como... Esses testes, para quem estudava, era só o quê? Uma prova. Ele ia provar o quê? Que a pessoa sabia. Mas para aquele pessoal que não é assim, aquele troço era uma armadilha. Não é? Ele sabia que ia ser pego, aquilo ia destruir a mentira de que ele sabia, a mentira de que ele estava estudando, a mentira de que ele prestava atenção na hora da aula. Então eles revelam você, entende? Aquela noite que o homem atropelou o menino, revelou quem ele era, ele mesmo admite isso que eu era desde os 8 anos de idade. Não houve injustiça, só foi desnudado aquilo que eu realmente era. Então, se você está em negação, porque normalmente quem não estuda, no caso lá do professor, sempre está em negação. A pessoa sempre fala, não, eu estou estudando, eu sei mais ou menos. Ele está em negação, ele não sabe nada. Não é? E sem a prova, ele continua em negação. Sem a prova, que acabou se mostrando uma armadilha para Pedro, ele ia continuar em negação. Ele ia continuar achando aquela coisa de que ele podia ir até a morte
Ele não quer ter se tornado o Pedro que ele se tornou. Aquela prova se tornou uma armadilha, mas mostrou a Pedro quem ele realmente era. É isso que leva ele àquelas lágrimas, a ele não saber se ele era o Pedro que não negava Jesus, ou se ele era só aquele homem que, diante de qualquer dificuldade, faria aquilo. Então, é para isso que serve testes. Você pode dizer assim, eu estou me alimentando muito bem, eu me alimento bem. Então, vamos fazer um exame de sangue. É um teste. Para que serve esse teste? Vamos ver. Vamos olhar, olha, a taxa aqui de glicose está alta, meu filho. Seu colesterol é alto, você não está se alimentando bem. Você fala assim, não, eu estou bem fisicamente. Então vamos fazer um teste de esforço. Vamos ligar esses troços aqui, você vai começar a andar aqui. Você vê, isso tira você da negação. Você estava convencendo você mesmo, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Até que o teste diz, você está mal, você está mal. Você quase morreu. Quando a gente acelerou um pouco aqui, o teu coração não está bom, você tem que... Teste é isso, ele mostra a realidade que talvez você negue. Você diz que está tudo bem, eu estou bem fisicamente, vamos correr tantos quilômetros com essas coisas coladas no seu peito. Vamos colocar isso aqui para medir quanto você precisa de oxigênio para correr a essa velocidade, e vamos ver a verdade, porque não importa muito o que você diz, o que importa é o que o teste diz. Se você, no final do teste, mostrar que o teu preparo físico estava horrível, o sangue mostrar que você está com colesterol alto, é uma bobagem você continuar insistindo que está tudo bem com o seu organismo, porque não está. Então, o teste só mostra onde nós estamos. E, na maior parte das vezes, mostra que você estava fora de contato com a realidade. A realidade é que você é alguém pré-diabético. Ou a realidade é que você é diabético. Essa é a realidade. Mas você estava comendo como se não fosse. Você estava fora de contato com a realidade. O fato é que você tem um problema no coração, mas você não estava vivendo como alguém que cuida de um problema no coração. Uma vez eu fui fazer um exame, e aí o cara falou que um lado do meu coração estava maior que o outro. Então, é isso que o teste faz. Eu estava fora de contato com essa realidade. Para mim, meu coração estava normal. O lado não estava igual ao outro. Você sabe se o lado do teu coração está igual ao tamanho do outro? Não, você não fez o teste, você vai saber. Você acha que está normal. Eu também achava. Até o médico olhar e falar, rapaz, um lado do teu coração está maior que o outro. Aí eu pensei, eu sou um homem de coração grande, não é? É assim mesmo. Tem muitas coisas, muita gente no meu coração. Eles falam, o que acontece é o seguinte, um lado do teu coração está grande, maior do que o outro, porque o coração é um músculo. E o lado do coração que cresceu é porque ele está fazendo mais esforço do que o outro. E o coração está fazendo mais esforço porque tem uma coisa errada nele. Ele está fazendo mais força para fazer a mesma coisa que o outro lado está fazendo. E porque ele faz mais força, ele é o músculo, é como se ele estivesse na academia, o seu coração, o lado do seu coração. Então ele está crescendo. Se isso não for contido, você está fora de contato com a realidade. Você tem que entrar na realidade, teu coração não está legal, não está funcionando adequadamente. É para isso que o teste funciona. O que Jesus disse é o seguinte, vá a Deus e diga, Senhor, não deixe que minhas provas inevitáveis, os testes, nós gostamos de evitar testes, e loucamente, fisicamente, nós podemos evitar até morrermos, não é assim? Os homens devem, depois de 40 anos, uma vez por ano, fazer exame de próstata, todos nós devemos fazer check-ups, mas a gente não faz, não é assim? Porque a gente não quer o contato com a realidade, a gente não quer saber, mas é uma loucura. Jesus está dizendo, não faça isso. Ele está dizendo, Senhor, não deixe, vá a Deus todos os dias e diga, não deixe que as minhas provas inevitáveis, diferente do teste cardíaco, do exame de sangue, as provas da vida espiritual são inevitáveis, elas vão vir. É como se você fosse segurado em situações em que vão colocar aqueles maquinários em você e vai fazer o teste. Acontece isso todo dia, Jesus diz, vai acontecer todo dia. Então, olha ao Pai todos os dias, Senhor, não deixe que nas provas inevitáveis do dia de hoje, nas pequenas provas, que elas se tornem armadilhas para mim. Não deixe que meus testes se tornem armadilhas. Livra-me do mal em cada prova da vida. Eu sei que em cada prova da vida há o mal. Na prova de Jó havia o mal dele mostrar que tu não é o bem mais que Deus não era o bem mais precioso na vida dele. Que ele fosse livre daquele grande mal, naquele grande teste. Mas Jesus diz, há esses pequenos testes diários.
Então ore para que você não seja sugado nos pequenos testes. E não imagine que se você não está triunfando nos pequenos testes, você vai triunfar no grande. Ou seja, se o homem acostumou a quebrar um relógio e não falar, quando ele atropelou alguém, ele também estava programado a fugir das consequências. E achar que ia fugir para sempre. Jesus está dizendo, vocês não vão fugir para sempre. Então, leve isso a sério. Então, pense nisso, como você está indo agora? Como você foi hoje? Como você foi ontem? Você está passando ou você está falhando nos pequenos testes? Hoje teve testes. Deus é como aquele meu professor. Ele não diz quando vai ser o teste. Tem teste todo dia, mas não diz em que hora vai ser, nem como vai ser. E você está se preparando para um grande fracasso futuro. Você está fazendo igual aquele homem que foi se preparando, foi naquelas pequenas coisas, acostumando a racionalizar, a ir em frente, até que quando chegou o grande teste da vida dele, ele falhou e a sua vida entrou em ruína. Então, como você pode ser livrado do mal nas provas da vida? A oração é essa: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Quer dizer, porque é isso que é cair na tentação. Então, Jesus, esse é um ensino muito prático. Como eu disse, ele determina se você é cristão, se você enxerga a vida através da cruz. Apesar de ser só a parte A do verso 13, do capítulo 6, aqui, isso descreve toda a sua vida. Quem você é, onde você está. Então, a gente quer olhar 4 coisas antes de cearmos. A primeira é uma maneira de você ter certeza que você pode lidar com os testes, é você estar sempre esperando por eles. Você acorda de manhã, você sabe como aquele professor, quando eu ia para a escola, eu pensava, hoje pode ter prova, pode ter teste hoje, prova. É isso, Deus quer que você acorde todos os dias assim. Então essa é a primeira coisa, você tem que lidar com a vida esperando testes o tempo todo, em todos os lugares, em todas as situações. Isso é breve, mas é um ponto breve, mas é prático. Os cristãos nunca devem ser surpreendidos por um teste, por uma prova. Eles nunca devem falar assim, como nós lá, com o professor, a gente nunca podia dizer para ele assim, o quê? Vai ter uma prova? Eu não esperava. Como você não esperava? Eu avisei a você que as provas iam ser assim, que você ia chegar na aula e ia ter prova. Você não está surpreso. Todos os cristãos foram avisados. Nenhum cristão está pronto para viver para a glória de Deus se ele todo dia, todo tempo não está esperando teste. Então um cristão ele nunca fica chocado pelas provações ardentes que vêm sobre ele. Ele nunca fica chocado, como nós nunca podíamos ficar chocados de em determinado dia ter provas. Jesus coloca isso nessa oração. O que significa? Essa oração é um modelo da qual nós oramos todos os dias, todo o tempo. Não é que nós repetimos essa oração, mas essa é o modelo da verdadeira oração. Ela é incrível, de tal maneira que uma parte A de um verso dela nos ensina tanto sobre tudo que nós somos. Então, Jesus está dizendo que sempre que você orar, a tua oração tem essa estrutura, porque você está enxergando a vida dessa forma. Então, Jesus está dizendo que você deve se condicionar em oração constante a todos os dias estar esperando pequenos testes ou grandes testes, o tempo todo. Então, o teste é uma circunstância que desenha quem você é. No final do teste, amanhã, hoje, sai um resultado. Como sai da prova, como sai do exame de sangue, sai um resultado de como as coisas estão, como você realmente é. E você não é o que você diz, você é o que o teste diz. Você não tem a saúde que você declara, né? Eu sou um homem saudável. Não. Você é o que o teste diz. O teste diz que o lado do teu coração está maior. O teste diz que a tua glicose está alta. Você é isso. Você não é o que você diz. Você é o que o teste diz. E você... o cristão, ele tem uma consciência profunda disso. Então, o cristão é alguém que aprendeu a esperar testes. Todos os dias. Pequenos testes que o preparam
para grandes. Então, há duas maneiras, em certo sentido, de esperar pequenos testes. Porque a maior parte das pessoas falha porque elas sequer veem o teste. Quando aquele menino derrubou o relógio, ele não pensou, um dia eu vou ser 40 anos preso, porque eu vou falhar aqui nessa manhã. Ele não pensou isso. Ele nem achou que aquilo era um teste. Ele achou que aquilo era só um problema, um aborrecimento. E que a gente faz com aborrecimento? A gente se livra de aborrecimentos. A gente vai ficar esquentando a cabeça com tudo. A oração do Senhor é uma maneira de fazer você se concentrar e olhar para a sua vida e perceber como as coisas estão lá. Você não está orando de verdade se você no final do dia não percebeu como as coisas estão na sua vida. É por isso que é impossível uma vida de oração e uma vida de não crescimento espiritual, porque a vida de oração, ela vai sempre te mostrar, se você ora conforme Jesus ensinou, você sempre vai estar atento a esses pequenos testes. Então, você nunca vai pensar nos pequenos testes da vida que aquilo não devia ser assim. Você nunca vai dizer assim, por que eu tenho que ter um patrão tão chato? Você não vai dizer isso. Você vai entender que aquilo que para muitos é um aborrecimento, para você é um teste. É um teste. Para você é uma pequena prova. Porque o meu cônjuge às vezes age assim, nessa fase que ele está passando. Você vê a maioria das coisas como irritações, mas porque você perdeu já tudo, viu? Você já não percebeu que aquilo era um teste, que aquilo era uma pequena prova. Jesus, você tinha que ter percebido. Você não está passando nos pequenos testes, porque você vê eles como aborrecimentos, você vê eles como irritações, você não está dentro da oração. Jesus diz, olhe para eles como testes na sua vida. Em cada um desses testes, você pode expressar o mal. E é isso que a oração diz. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal que há nelas. Em cada uma dessas coisas da vida, essas coisas pequenas que eu chamei de irritações, eram testes. Jesus diz o seguinte, responda com honestidade, responda com coragem, responda com compaixão, responda com paciência. O trânsito amanhã é um teste, Você vai ser paciente, você vai ficar irritado, você vai achar que o trânsito parado é só um aborrecimento, você perdeu o teste. Você está como aquele menino que derrubou o relógio e pensou, isso não é nada, aquilo é. Você não está sabendo, ao não saber lidar com o atraso no trânsito, você não vai saber lidar com os grandes atrasos de Deus na sua vida, as grandes perdas. Você não está sendo treinado para isso. Você está sendo treinado para se irritar, reclamar e ficar de mau humor quando as coisas não dão certo, mesmo essas coisas ridículas como o trânsito um pouquinho, a luz que faltou, o patrão que é chato, os pequenos aborrecimentos. Você chama isso de pequenos aborrecimentos. Você não responde isso com honestidade, você não olha, por que eu fiquei tão irritado? Nesse pequeno teste, eu expressei o mal e não algo que glorificou Deus, porque eu sequer vi que Deus devia ser glorificado nisso. Eu não vejo que Deus tenha que ser glorificado em todas as coisas, o que mostra um estado muito estranho do meu coração. Então você acha que são irritações, você não acha que são tentações. A sua oração, você vê, não tem mais sentido, porque você devia diariamente orar, ó Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Aí você sai e começa a acontecer exatamente os testes, e aí você vai para o mal e sequer viu que você foi para o lugar oposto daquilo que a oração diz. Então, os cristãos não só devem ver pequenos testes e não ser cegos para eles. Eu acredito que grande parte são cegos para os pequenos testes, como aquele garoto foi cego quando ele quebrou o relógio e só escondeu, achando que aquilo era uma pequena coisa, mas que aquilo estava criando um padrão nas pequenas coisas, dele entrar em negação, dele não manifestar honestidade, e quando chegou o grande teste da sua vida, ele acabou 40 anos preso. Pedro diz assim, em 1 Pedro 4, e Pedro sabia mais do que ninguém sobre isso, ele diz, não se surpreenda, é um mandamento bíblico. Um cristão nunca pode ser surpreendido, ficar surpreso, quando a provação ardente chegar sobre você.
Quando há grande provação. Exatamente, porque você viu todas as pequenas provações como um teste, você nunca está surpreso quando o grande teste chega. Amados, diz assim, 1 Pedro 4,12, não estranheis a ardente prova, você é a prova, é a mesma palavra, que pode ser traduzida por tentação. É prova, para vocês é prova, não é? Que vem sobre a vós para vos tentar. É uma prova que tenta. Isso pode se transformar numa tentação e fazer você cair no mal, ou pode ser só algo que faça você manifestar a glória de Deus, como é o que você pediu na oração. Mas nunca estranheis isso, como se uma coisa estranha estivesse acontecendo com você, ou seja, uma prova ardente, um grande julgamento, como aquele homem teve aquele dia. Ele atropelou uma criança, não era mais um relógio que caiu e quebrou. Então Pedro está dizendo, a Bíblia está dizendo que os cristãos nunca ficam surpresos, eles nunca ficam chocados. Todos os anos que eu sou pastor, quase todo mundo que chega para mim dizendo que está desanimado, eu diria que 90% do problema das pessoas não é o problema. O problema não é o problema. O problema das pessoas estarem desanimadas é que elas não esperavam que problema chegasse na sua vida. Elas perguntam assim, pastor, por que isso está acontecendo? Isso é uma pergunta que não faz sentido, não é? Por que isso está acontecendo? Você devia esperar o tempo todo que isso acontecesse. Agora que aconteceu, você devia ser como eu, com um professor que todo dia ia para a escola esperando, hoje é o dia da prova difícil. Mas você vê, a pessoa acostumou tanto a não ver teste nenhum, que quando chegou o grande teste, tudo que ele tem para dizer, por que isso está acontecendo? Pedro está dizendo, não estranheis, nunca fiquem chocados quando os grandes dramas chegarem. Vocês deviam estar esperando por eles todos os dias, e sendo treinados para eles em cada pequeno teste que Deus colocou na vida de vocês. Mas vocês estavam sempre... Esses testes, em vez de levar vocês a crescer, estavam levando vocês a expressar o mal, a não glorificar a Deus. E agora você está surpresa. Então, 90% da chateação da pessoa não é com o problema em si, é porque o problema aconteceu na vida dela. Ou seja, ela realmente acreditou que ela estava nesse mundo e que não ia acontecer coisas assim na vida dela. Então ela está surpresa. Por que o médico falou isso? Por que meu esposo fez aquilo? Por que a minha esposa foi embora? Por que aquilo lá aconteceu? Por que meu filho fez isso? Por que a doença chegou? Por quê? Ela não esperava. Ela achou realmente que ia viver neste mundo e isso nunca ia acontecer. Pedro diz, não estranheis a ardente prova. Porque senão ela vira essa tentação que vai fazer você expressar o mal. E 90% do desânimo, estou tão desanimado, essa pessoa está desanimada, não é com a coisa em si. A coisa tem o seu próprio tamanho, mas é porque ela acha, ela está desanimada porque aquilo aconteceu, porque ela não estava esperando, ela não acordou todo dia pronta para o teste. E então não é o problema em si, é a surpresa que causa o desânimo. A pessoa está totalmente boquiaberta porque aquilo aconteceu, sem ela esperar. Então ela diz, como isso pode estar acontecendo comigo, pastor? Como isso está acontecendo na minha vida? Ou seja, ela realmente não esperava, realmente ela achava que nada ia acontecer, ela está surpresa, é como se estivesse chegando na escola e era o dia de prova, ela não sabia. Então, por que isso está acontecendo comigo? Então, a maior parte das pessoas que estão desanimadas não é pelo problema em si, mas é a reação delas ao problema, a achar que aquilo nunca ia acontecer na vida delas. Mesmo vendo a vida à sua volta, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo vendo a vida do apóstolo Paulo, mesmo vendo a vida de Jesus, tudo que ela sabe agora, tudo que ela tem agora é uma grande surpresa, como se aquilo, ela tivesse nunca contado com aquilo na sua própria vida. Então, você está no trabalho, você tem um bom emprego, e alguém lá que é superior a você nesse emprego diz, olha, eu quero que você mantenha isso aqui debaixo dos panos, eu quero que isso aqui fique escondido, não diga a verdade sobre isso ou você vai perder esse emprego, eu vou cuidar que você não só perca esse emprego, mas como atrapalhar a sua vida profissional daqui em diante. Você chegou o dia da grande prova. Chegou o dia da grande prova, é um julgamento ardente. Aí a pessoa diz para mim assim, por que, pastor, isso está acontecendo no meu trabalho?
Você vê, ela não estava esperando que nada disso acontecesse na vida dela. Chegou a grande prova. Chegou o que Pedro chama de prova ardente. É um julgamento ardente. O que você vai fazer agora? Você vai mentir e manter o seu emprego? Ou você vai se manter íntegro, glorificar a Deus e, possivelmente, como o teu superior disse, perder o emprego? Então, o maior problema dessa pessoa é que, primeiro, ela está chocada como Deus deixou isso acontecer na vida dela, ela ficar nessa situação. Se ela não tivesse chocada com isso, ela está mais pronta para olhar como ela deve agir naquela situação, mas ela está ela recebeu um baque tão grande por aquilo acontecer que ela está com um problema enorme só com a sua surpresa. Ou então, digamos que você ajudou alguém financeiramente, de maneira generosa, e essa pessoa fez promessas, e essa pessoa, você achava que ela era uma pessoa de caráter, uma pessoa que mantém a palavra, e agora aquela pessoa não é nada disso, e agora você está com um prejuízo enorme. É um grande teste, é uma grande prova. A pessoa chega para mim e diz: pastor, por que Deus está deixando passar isso? Eu quis só ajudar, eu quis só ser generoso. O que está acontecendo? Você está espantado com os pensamentos violentos, os pensamentos amargos. É o grande teste. Você pode sair dele dizendo: eu nunca mais confio em ninguém. Você não passou no teste. Eu nunca mais ajudo ninguém. Então você não passou. Você só fez tudo isso porque você achava que o mundo era lindo, doce, e que você não ia ter que enfrentar esses grandes testes. Você está espantado como aquela pessoa pode não ser íntegra, porque você achou que você podia fazer as coisas contanto que todo mundo fosse íntegro. Então você não quer mais ajudar ninguém, ou seja, chegou o julgamento, a grande prova, e essa grande prova está tirando o que de dentro de você? O pior de dentro de você. Raiva, amargura, cinismo, o mal. É sobre isso que você devia ter orado o tempo todo. Não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal que há nela. Porque se o mal que há nela foi expresso em mim, eu caí. O teste virou uma armadilha e mostrou a feiura do meu coração, apesar de eu viver esse tempo todo ouvindo a tua palavra. Então, Pedro chama de um julgamento ardente. Em vez de a gente pensar: por que isso está acontecendo comigo? Os cristãos não fazem isso, não se eles têm uma teologia bíblica, não se realmente eles não só ficam falando sobre as doutrinas da graça, mas não conseguem aplicar isso na vida, não conseguem ver como o Espírito Santo usa isso para nos santificar, nos transformar de um grau de glória para outro grau de glória na semelhança com Cristo. Jesus foi traído por todo mundo, por Pedro, por João, todo mundo abandonou ele, a Bíblia diz. Quando Jesus encontrou aqueles homens de novo, qual foi a coisa que Jesus disse a eles? Qual foi? Paz seja convosco. Vocês já imaginaram isso? Aquelas pessoas traíram ele, no momento mais terrível da vida, elas abandonaram ele, e quando ele encontra com elas, a primeira coisa, imagina como eles estão se sentindo. Mas como você se sente quando você trai alguém totalmente assim, da maneira mais horrível possível, e você encontra essa pessoa, você está mal, não é assim? Você pensa: caramba, e agora? Então a primeira coisa que Jesus disse para eles foi: que vocês estejam em paz. Você vê, toda aquela maldade do coração deles não manifestou nenhuma maldade em Jesus, mostrou algo que glorificava a Deus, É sobre isso que Jesus está dizendo. Então, há os grandes testes na vida. Talvez você queira ser um grande atleta. A gente tem, às vezes, aspirações e sonhos e alvos, mas a maioria deles vão ser não atingidos. Você queria ser piloto de avião, aí você faz todas as provas, você passa em tudo. Quando vão fazer exame de vista, o cara fala lá: ipa, você sonha desde criança você ser piloto de avião, mas a tua vista não é de piloto de avião. Esse é um grande teste. Essa é uma prova ardente. Você vai ficar amargo? Vai achar que a sua vida é um fracasso? Você vai achar que tudo desmoronou?
Talvez você queira ser um grande cirurgião, você conseguiu ser médico, mas um grande cirurgião tem que ter mãos firmes, mãos precisas. Quanto mais delicada é a cirurgia, um neurocirurgião tem que ter a mão que não treme nunca, mas as tuas mãos tremem. Você não consegue manter as mãos firmes. Então alguém vai dizer, você não pode ser um grande cirurgião, você não pode ser um cirurgião, você pode cuidar de outra coisa, você não pode ser isso. É um grande tempo, você vai ficar, mas como isso aconteceu comigo? Depois de me preparar a vida inteira, eu estudo para ser neurocirurgião desde que eu tinha 15 anos de idade, focado nisso, agora simplesmente não posso, eu tenho essa impossibilidade. Sua carreira acabou. Ou então lá, porque o cara disse, ou você esconde isso, ou eu vou acabar com a sua vida profissional. Então você pensa, agora acabou tudo, é o teste. E aí você descobre quão amargo você está, quão amargo você ficou. Você vê, você não estava pronto para o grande teste, porque lá naqueles pequenos testes, como o relógio do menino, você foi achando que aquilo era só irritação. Agora isso aqui é uma grande irritação para você. É uma falha estrondosa, enorme. Deus não estava sendo glorificado naquelas pequenas coisas, Ele não vai ser nas grandes. É uma loucura nós pensarmos que podemos não glorificar Deus naquelas pequenas coisas, nos pequenos testes que Ele nos dá diariamente, e vamos glorificar Ele na ardente prova, como Pedro está dizendo, teste de fogo. Os cristãos ficam chocados, a maioria das pessoas do mundo ficam, porque elas não estão esperando, elas têm um otimismo fútil, mas não os cristãos. Então há algo incrível sobre isso. Eu acho que eu encontro pessoas que conhecem a doutrina da soberania de Deus, não são como grande parte dos cristãos que desconhecem grande parte das doutrinas sobre Deus, das doutrinas da salvação. Eles conhecem as doutrinas da salvação, da eleição, da predestinação, do chamado eficaz, mas eles estão amargos porque alguém morreu lá sem ser salvo. Como ele está amargo? Deus está errado? Deus é injusto? Alguém merece ser salvo? Por que ele está amargo? Ele diz que ele não merece ser salvo, mas na verdade ele acredita que merece, porque ele acreditava até que o outro merecia, que aquele outro merecia. Então ele acha que ele merece também. Ele não acredita nessas verdades que ele diz. O que eu vejo é que nesse caso, pessoas que creem nas doutrinas certas agem exatamente como aquelas pessoas que não conhecem as doutrinas ou creem nas doutrinas erradas. As pessoas acabam acreditando que as pessoas boas, que vivem vidas boas e honestas, vão acontecer coisas só boas com elas. E porque ela é um profissional correto e é honesto, ela nunca vai ficar na situação que alguém diga, ou você vai fazer isso aqui, vai encobrir esse troço aqui, vai colocar isso debaixo do tapete, ou você vai perder o seu emprego. Ele disse, por que Deus está dizendo essas coisas comigo se eu fui sempre um profissional tão correto? Então essa pessoa acreditou que ela tinha aquele emprego porque ela merecia de Deus aquele emprego, e que por ela ser honesta e por ela agir corretamente, as coisas assim, essas grandes provas não podiam chegar na vida dela. E ela acaba acreditando que pessoas mais acontece isso, pessoas que não merecem um bom emprego, que não merecem uma boa família, não merecem aquilo ou aquilo outro, essas coisas acontecem, mas se você for bom, você merece as coisas boas. Essa pessoa não acredita na graça, apesar de dizer que acredita. Então eles ficam surpresos quando eles descobrem que as pessoas boas, geralmente, muitas das vezes, sofrem muito mais neste mundo e se veem muito mais diante de situações extremas do que pessoas que não são. Então, por mais diferente que ela seja no que ela crê e naquilo que o outro crê, na hora dos problemas ela age exatamente da mesma forma. Ela falou sobre a graça, sobre não merecer nada, que tudo é a graça de Deus, Deus dá e Deus tira, que bendito seja o nome do Senhor, até ela ficar diante da realidade. Não é? Por quê? Porque, de fato, elas têm uma mente que é simplista, ingênua, no sentido mal da ingenuidade. Mas um verdadeiro cristão nunca é assim. Nunca é. Por que não? Porque os cristãos, eles olham com amor final, como nós estamos fazendo essa noite, ao tomarmos do cálice, ao comermos do pão, nós olhamos com amor final para Cristo. Ele é o objeto de todo o nosso desejo e aquilo que impulsiona a nossa vida, Cristo.
E ele é o único homem que verdadeiramente foi realmente bom neste mundo. Foi o único homem que nunca pecou. Foi o único homem que sempre mereceu tudo de bom. E você vê que ele viveu uma vida de alienação, de rejeição e de sofrimento. E você vê que aquilo que você mais ama e que viveu uma vida perfeita no mundo único foi um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como você mantém os olhos fixos nele, você vê isso todo o tempo, com seus olhos fixos para ele, você vai ver que ele viveu a vida mais difícil que um homem viveu, apesar de ser perfeito. Então eles percebem que a cruz é a estrutura fundamental da vida, não é? Que as coisas não são simples, que os sofrimentos e as grandes provas vêm em nossas vidas e não tem nenhuma relação com se eu fizer tudo direitinho, elas não vão vir. Que a única coisa que fez tudo, que glorificou a Deus todo o tempo, sofreu mais do que todos nós. Rejeição, foi assassinado. Mas nós sabemos que nas mãos de Deus as mortes levam à ressurreição. Nós sabemos que as sementes que morrem, como Jesus diz, elas frutificam. Nós sabemos, ao olhar para Cristo, que o minério que entra no fogo torna-se mais lindo, mais puro. Nós sabemos que é isso que a cruz nos diz, nós sabemos que é isso que nós recebemos ao cearmos nesta noite, que o caminho para a ressurreição é através da morte, que o caminho para nós nos tornarmos mais como Cristo é tomarmos nossa cruz e seguirmos Ele levando o seu vitupério no mundo, e não o oposto. Então aqui está Jesus dizendo, os servos não são maiores do que o seu Senhor. Se fizeram isso comigo, o que não farão com vós? Então o cristão, ele nunca está chocado. Como é que eu vivi direitinho? Como é que eu tive essa honestidade? Como é que eu sou esse profissional maravilhoso? E agora eu sou colocado diante dessa situação horrível? Ou eu ajo de maneira correta e perco o meu emprego? Ou então, como é que Deus deixou isso? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Não que ele aprendeu a obediência como nós, que vamos da desobediência para a obediência. Ele nunca desobedeceu. Então, como ele aprendeu a obediência? Mas é que Jesus sempre obedeceu o seu Pai eternamente, mas em contextos diferentes do que ele teve que obedecer no mundo. Por isso que ele diz, ele foi obediente até a morte. Ele era Deus, não tinha que morrer. Mas você vê, ele estava disposto a obedecer o Pai em tudo, mas o contexto em que ele vivia, parecia que obedecer ao Pai sempre era algo doce. Mas quando ele veio para o mundo, ele veio para um lugar onde obedecer o Pai era algo horrível. Por fim, obedecer o Pai, Deus disse algo para Jesus que ele nunca disse para ninguém. Não é? Deus disse para Adão, se você me obedecer, você vai viver. Se você me obedecer, eu nunca vou te abandonar. Mas para Jesus, o Pai disse, se você me obedecer, eu vou te abandonar. Se você me obedecer, eu vou derramar minha ira sobre você. E Jesus obedeceu. Então ele aprendeu novos contextos de obediências inimagináveis. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós oramos isso o tempo todo. Jesus diz, isso é parte cotidiana da nossa oração. Nós estamos nos preparando para isso. É muito prático. Nunca fique chocado com a aprovação. Você só está pedindo a Deus como você vai agir nelas. Se você está chocado, você ainda não olhou para a cruz. Você tem uma visão de vida que não é baseada na cruz. Você tem uma visão de vida que se você fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Você não conseguiu entender a cruz. Você não conseguiu entender o que Paulo entendia. Não é? Que disse, Deus disse que eu vou apanhar de cidade em cidade. Mas eu vou obedecer a Deus, vou fazer o que Deus quer, Ele vai deixar eu apanhar. Você não entendeu isso. Você não entendeu a vida sob o aspecto da cruz. Você não enxerga a vida como alguém que tomou sua cruz e está seguindo Cristo no mundo. Você não entende a cruz como uma estrutura fundamental e um modo de vida. A cruz para você não é um modo de vida. Você não seguiu Ele levando o seu vitupério.
Então, a segunda coisa que Jesus está dizendo para você é que no teste verdadeiro, o inimigo é o mal, não é a dor. Você vê, na tentação, Deus me livra do mal. Esse deve ser o seu pedido. Jesus disse, se você não perceber que na tua tentação, na tua provação, o que você deve pedir para ser liberto é do mal, e não da dor em si, você não entendeu o que realmente é fundamental na vida. Não é? Essa é a segunda grande coisa. Quando você entra nos testes da vida, o seu inimigo não é a circunstância. Portanto, você não deve estar dizendo, por que isso está acontecendo? Porque não é esse o seu problema. O seu inimigo, do qual você tem que ser livre, é que aquele é um contexto onde você pode expressar o mal, não glorificar a Deus. E é isso que você orou diariamente. Deus, quando a tentação chegar, não deixe, livra-me do mal que há nela, livra-me do mal, me deixe te glorificar, como seu filho te glorificou em cada tentação. Então, o problema na sua tentação não é o desconforto. A tentação pode ser isso que eu mencionei, pode ser o trabalho, pode ser a saúde, pode ser qualquer coisa, não é? Pode ser aqueles pequenos testes da vida cotidiana, que você não viu como teste, mas como irritações, até que chega essas ardentes provas. Deus está dizendo, não é o sofrimento, não é a dor, isso não é o seu inimigo. Se você se concentrar nisso como seu inimigo, por que está doendo tanto? Porque você não entendeu qual é o seu inimigo é o mal. É sobre isso que você deve orar todo dia. Me livra do mal, Deus, me livra do mal que há nas tentações. Agora, há algumas maneiras de traduzir essa palavra, que foi traduzido por, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Na forma que está em grego, pode ser maligno, ou mal, me livra-me do maligno, ou me livre do mal, mas na verdade não importa como você traduz. Quando você diz, me livra do mal, ou do maligno, me livra de fazer aquilo que o maligno quer que eu faça nessa situação. Que nessa situação eu faça o que tu queres, o que te glorifica. É esse pedido. Portanto, não faz diferença se você traduz como mal e como maligno. E você percebe que é uma pequena frase, né? Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Mas esse mais livra-me do mal, esse mais é fundamental. Porque se nós tivéssemos só a primeira parte, nós não compreenderíamos, nós entenderíamos que nós devíamos orar a Deus para não deixar as tentações acontecerem. Se a oração fosse só assim, não me deixe cair ou entrar em tentação, que é o que você está orando. Você ia pensar que você ia poder ter uma vida, que você está orando para Deus te fazer ter uma vida livre de tentações, de provações, de provas. Você não entender. Então, por isso, ele dá a segunda coisa. Se isso fosse tudo que ele dissesse, você tem a impressão errada de que Deus vai te livrar de entrar na tentação, de entrar na prova. Quando, na verdade, você vê Pedro dizendo, não estranheis que as ardentes provas cheguem. Então você ia estar orando, nunca me deixe ser testado. Nunca deixe que haja provas em minha vida. Me faça viver, Deus, para mim viver uma vida boa, faça eu viver sem provas. Isso é pedir o oposto do que Deus vai fazer. É um pedido inútil. Você ia estar pedindo, livra-me das circunstâncias em que eu sou provado. Não é? Nunca deixe eu entrar em apuros. Nunca deixe eu ter que escolher obedecer a Ti e perder o emprego. Obedecer a Ti e ser desonrado pelas pessoas, obedecer a Ti no meio da dor, nunca deixe isso acontecer. Deixe eu obedecer a Ti sempre num contexto bom. Você vê, você vai pedir, me deixe ser totalmente diferente do teu filho, que foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. Você está pedindo para nunca acontecer isso na sua vida. Ia ser uma oração inútil, na verdade. Não é? Há uma maneira positiva de dizer isso, né? Você pode pedir a Deus que afaste determinadas coisas da sua vida, contanto que você compreenda o que é o mal naquilo. Se você compreender, você vai orar como Jesus, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade. Porque Deus é o seguinte, apesar disso, o cálice, e olha que ele está falando sobre algo que você nunca vai experimentar na vida, a ira infinita do seu Pai. Mas ele está dizendo, o mais importante não é a sua ira infinita cair sobre mim, o mais importante é tu ser glorificado, faça o que te glorifica. E se o que te glorifica é a sua ira infinita ser derramada sobre mim, é isso que vai acontecer.
Você vê, quando você ora de verdade, o contexto sempre nunca é eu quero ser livre disso, sempre é eu quero que tu seja glorificado nisso. E se a maior glória tu tem com que eu beba o cálice, eu vou beber o cálice de uma maneira que tu vai ser totalmente glorificado. Porque não é eu vou enfrentar a doença, porque vamos combinar, todo mundo tem que enfrentar a doença, não é que eu vou enfrentar a morte, todo mundo vai morrer. Não é? A única pessoa que escolheu morrer no mundo foi Jesus. Mas ninguém escolhe morrer, querido. Só dizer assim, mas e o Marte? Ou então e o suicida? Ninguém escolhe morrer. Todo mundo vai morrer, queridos. Você vai morrer. O que você está dizendo só é que essa pessoa agiu de tal maneira que parece para ela que precipitou a morte. Mas todo mundo vai morrer, então você não pode escolher morrer, porque você não pode escolher não morrer. Então não tem uma escolha aqui. Nenhum ser humano pode escolher morrer, porque todo mundo vai morrer mesmo. Só Jesus, a morte não tinha reivindicações sobre ele, porque a morte é o salário do pecado. Ele escolheu morrer, ele que é a própria vida. Só ele. Então isso significa que escapar da tentação, do teste, não é o objetivo é escapar do mal, livra-me do maligno, livra-me de fazer aquilo que o maligno quer que eu faça. Por exemplo, o maligno queria que Jó amaldiçoasse Deus, mostrasse que seu coração, na verdade, se agradava em Deus, porque Deus dava a ele coisas que o maligno queria. Ele foi livre do mal, não é? Esse era o problema naquela prova, não era as circunstâncias. Então, se você diz, eu sou cristão, ou alguém, por exemplo, alguém me disse, eu tenho dúvida se eu sou cristão. Para essas duas pessoas, esse texto é importante, não é? Jesus está dizendo, se você diz assim, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, ele está dizendo para você, a única coisa que pode machucar você é o pecado, mas nada pode te machucar. A única coisa nessa tentação que pode fazer mal é pecar, mas nada pode te fazer mal aí, mas nada pode causar dano a você. 1 quilo de pecado arruina a sua vida, 10 toneladas de sofrimento não podem te arruinar, elas não podem sequer te afastar do amor do meu Pai, não podem. O pecado pode te machucar, o sofrimento não pode, pelo contrário, como Pedro vai dizer, você sai como ouro purificado, a sua fé sai linda, você não pode ser machucado pelas circunstâncias, só o pecado pode te machucar. Se você é cristão, você sabe isso, quando o carvão está sob pressão, ele se transforma em diamante. Quando seus testes vierem sobre você, se você responder com honestidade, que é o que a Bíblia quer, em vez daquele menino que respondeu lá quando quebrou o relógio, ou se você responder com compaixão, com um coração que não fica amargo, que não fica cínico, se você responder com fidelidade, se você responder de uma maneira que Deus seja glorificado, nos pequenos testes e nos grandes, tudo isso está te transformando num diamante. Você vê, toda essa pressão, todas essas coisas não estão te machucando, Jesus disse, não estão te fazendo mal, pelo contrário, estão te transformando de um grau de glória a outro grau de glória mais parecido comigo. Quanto mais pressão foi colocada sobre mim, quanto mais até ser colocada a pressão infinita da ira do meu Pai, mais a beleza do meu Pai apareceu em mim, mais Ele foi glorificado. Essas coisas não me fizeram mal. Eu vou levar para sempre essas cicatrizes, essas marcas nunca vão sumir, porque elas glorificaram totalmente o meu Pai, elas não me fizeram mal. Não pode fazer mal, não é a circunstância, não são as dificuldades, essas coisas não são um problema. Se você responder de uma maneira que Deus seja glorificado, com paciência, com gratidão, com um coração que se deleita em Deus, com um coração que não está chocado, porque você realmente acredita na graça, e acredita que você é um miserável, que Deus teve misericórdia, e fez de você um filho, então Ele é glorificado. Agora, se você responder a situação com impaciência, com descrença, com amargura, com cinismo, com um coração que ficou mais duro, com menos compaixão, com egoísmo, Jesus diz, é óbvio que isso está arruinando você, o pecado arruina a vida. Era a única coisa má que tinha na tua tentação, era o mal.
Era um maligno, era fazer aquilo que o maligno quer que você faça nessas circunstâncias. Você não vê? Você assim, alguém assim, nunca será um diamante, vai ser pó, vai ser carvão que virou aquele pó preto, sujo. Isso no final diz se você é um filho de Deus ou não. O fato é que não é a dor, não são as circunstâncias. Então, não há nada errado em você dizer, não me deixes entrar em tentação, quando na verdade você tem um entendimento total que faz você dizer, mas livra-me do mal. Eu sei que eu vou entrar em muitas provas, muitas tentações, e o meu grande desejo é que nada de mal flua de mim nesses momentos, mas que a tua glória seja refletida. Você pode orar, Senhor, não me dê mais do que eu possa suportar, e você sabe que Ele já disse que nunca vai dar, nunca vai dar, nunca vai nos provar que é a mesma palavra, além do que, não é que nós temos capacidade, além do que Ele sustenta, porque Ele diz assim, além do que pode suportar, porque sempre eu vou dar o escape, eu vou dar. Ou seja, vocês podem passar em todas as provas, se vocês são meus filhos, sempre, sempre. Então a segunda parte mostra que você realmente ora sempre como Jesus. Você pode até no momento das grandes provas, e mesmo das pequenas, dizer, afasta essa tentação, não me deixe entrar nela, mas, como Jesus disse, livra-me do mal que há nela, se é o que tu queres, que eu tome o cálice. Então, há um mal em cada uma dessas provas, porque elas viram tentações, e eu não quero nunca expressar o mal em nenhuma delas. O que eu quero ser livre mesmo não é da prova, não é de entrar em tentação, esse é um pedido que eu faço, mas não é final. O que eu quero é ser livre do mal. Esse é o desejo que impulsiona o meu coração. Então 10 toneladas de sofrimento não podem te machucar, não podem, nunca machucaram ninguém. Olhe para a história do Filho de Deus, olhe para a história de Paulo, ou de Isaías, ou de Jeremias. As aflições não podem te machucar, porque se você responder a elas com a integridade da palavra de Deus, como um filho de Deus, ela só vai fazer você mais parecido com Cristo. Portanto, isso é uma bênção, uma bênção. Pedro diz, a tua fé vai ser provada, vai ser mais valiosa que o ouro, você vai ter certeza, é de verdade, quando a prova chegou, eu podia estar me enganando, não é igual eu estou me enganando que sei as coisas, até chegar a prova, o professor dá a prova, eu tiro 3, estava me enganando, eu estava me enganando que estava com saúde, até chegar o resultado dos exames e falar, você não tem saúde nenhuma, você se não se cuidar, você está morrendo. Então 1 quilo de pecado vai te destruir, toneladas sem fim de pecado não podem te destruir. Quando a prova final e as toneladas infinitas da ira de Deus caíram sobre Cristo, não o destruíram, porque Ele reagiu exatamente como seu Pai tinha falado. Então isso só fez Ele ter um nome sobre todo nome, e ter essa beleza final que vai ser cantada para sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto. Você vê, não fez nenhum mal. É o que nós vamos cantar. Você vê um pedaço de carvão embaixo das camadas de rocha, e acha que a rocha que é o problema. Como você acha que as circunstâncias são os problemas, mas não. Você está pedindo a Deus, Senhor, se essa provação é o que eu tenho que enfrentar, deixe-me te obedecer nelas, ajude-me de todas as maneiras tu ser glorificado. Eu não estou preocupado finalmente em ser livre desses problemas, mas eu tenho um coração que está totalmente preocupado em ser livre do mal, E quando você é levado à obediência, você ganhou, mesmo que você perca o emprego, porque você não mentiu, mesmo que a doença não seja curada, mesmo que o sofrimento, a vitória nossa e o fracasso é uma coisa muito diferente daquilo que o mundo pensa, não é? Então Paulo, quando apanhava de cidade em cidade, ele estava vencendo, e se ele não tivesse ido para a cidade para não apanhar, ele tinha perdido.
Porque na prova ele manifestou o quê? O mal. Ele era mais importante do que a glória de Cristo. Então ele podia dizer: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você não fez mal a ele, não é? Quando você realmente pode dizer com verdade: o que nos separará do amor de Deus, de Cristo? A angústia, a tribulação. Como Paulo diz: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. São provações, são tentações, grandes provações, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você vê, ele ganhou. Eles ganharam morrendo, ganharam sofrendo, porque eles foram livres do mal. Ao sofrer profundamente, tudo que as pessoas viram foi a beleza de Deus, e não a feiura de um coração amargo, de pessoas chocadas. Por isso Pedro está dizendo: não se surpreendam, porque a própria surpresa de vocês não está mostrando a glória de Deus. E quando as pessoas dizem: olha, eu não sei se sou cristão, isso é para quem diz que é cristão. Se você é cristão, é assim que você vai enxergar as coisas. Agora, quando a pessoa diz: eu não tenho certeza, ou então alguém já diz para mim: eu estou olhando para o cristianismo para ver se realmente é isso que eu quero. Essa pessoa não entendeu nada. Essa petição particular destrói, não é, todo espírito pragmático que muitos cristãos nominais têm, ou pessoas que estão supostamente interessadas no cristianismo têm. Você percebe algo interessante? Que nessa petição, o perdoe as nossas dívidas vem antes. Antes de chegarmos aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Por quê? Porque está algo interessante. Uma vez que você obtém o perdão de Deus, o perdão final e o perdão contínuo, ou seja, a justificação e a purificação na santificação, isso significa, se você foi justificado, que as consequências do pecado acabaram. Nunca mais a ira de Deus vai estar sobre um homem que foi justificado. Agora, como esse homem reage? Como é que um teste de que ele realmente é justificado? Você vê, depois que ele sabe, depois que ele tem o perdão de Deus, ele continua dizendo: não me deixe cair em tentação, não me deixe te desonrar neste mundo. Você vê, ele não, a relação que ele tem com o pecado não é uma relação porque ele tem medo das consequências finais. Um homem regenerado é o homem que, quando sabe que nunca mais a lei de Deus está sobre ele, odeia o pecado e nunca quer que nenhuma provação ele manifeste o mal. Não é alguém que diz assim: agora que eu já fui perdoado, agora que eu sou justificado, o pecado não é muito importante mais. Não. Essa pessoa está no lugar oposto daqui. Se você quer entender o modo de vida realmente de um homem regenerado, justificado, ele é um homem que, apesar de saber que foi justificado para sempre, ele está sempre, continuamente orando a Deus: não me deixe que na tentação eu peque contra ti, eu desonre o teu nome. Me deixe que em cada provação, aflição, angústia, flua a beleza do teu filho. Esse é o coração regenerado, essa é a expressão do homem justificado. Quando a pessoa diz: eu estou olhando para o cristianismo para ver se ele vai funcionar para mim, eu quero ver se ele vai funcionar, ou pensando: agora que eu fui perdoado, eu posso relaxar e viver uma vida. Jesus está dizendo: o cristianismo não é verdadeiro em você, porque o cristianismo ele não é verdadeiro porque funciona, ele funciona porque é verdadeiro. É diferente. Ele funciona porque ele é a verdade, porque ele muda o homem, porque ele muda aquilo que o homem acha mais importante. O que o homem acha mais importante agora é não expressar o que o maligno quer, expressar o que o coração do pai quer, que é tudo aquilo que o seu filho é. Então, Deus diz: eu vou trabalhar em você, mas se você vem a mim para me trabalhar em você, eu não vou trabalhar em você. Se você vem a mim para me salvar seu casamento, esquece. Não é essa a razão pelas quais as pessoas vêm a mim. Se alguém realmente vem a mim, tudo na sua vida importa para mim. Mas se você vem a mim por causa dessas coisas, você nunca veio a mim.
O Evangelho funciona para você lidar com todas as coisas. Você vê com os problemas no trabalho, na doença, no casamento, todas as coisas. Mas ninguém pode ir a Ele por causa dessas coisas, porque é óbvio que você nunca vai poder fazer a oração do homem que realmente é salvo. Eu quero ser livre do mal nessas coisas, e não dessas coisas finalmente. Então, se você vier a mim por causa de mim, eu vou trabalhar em você. Mas se você vier a mim para me trabalhar em você, você não veio a mim. Eu não estou numa relação contigo. Então, é somente a longo prazo, eu diria que o cristianismo é prático. O cristianismo é prático a longo prazo. Nenhum de nós vai ao cristianismo de fato, foi levado pelo pai ao filho, para que alguma coisa acontecesse na nossa vida financeira, na nossa saúde. Não. A longo prazo, toda a nossa vida é afetada pelo cristianismo. Mas você vai a Deus por causa de Deus. E a preocupação final de um coração regenerado é que em cada uma das grandes provas e das pequenas provas, ele seja livre do mal, porque o pecado, 1 quilo de pecado, traz um mal enorme, e toneladas de sofrimento não trazem. Só um coração assim, a longo prazo, vai ver como o cristianismo é prático em todas as coisas. Mas você vê, nunca é isso que estava impulsionando ele. Um verdadeiro cristão é alguém que sabe que está perdoado, e mesmo assim agora ele odeia o pecado. Ele não é alguém que sabe que está perdoado, e agora o pecado para ele é uma coisa, eu já sou justificado. Esse cara não é justificado. O verdadeiro cristão é alguém que sabe que é totalmente perdoado, como na oração está nessa ordem aqui maravilhosa, mas depois disso tudo que o preocupa é, ao entrar em tentação, não me deixe em tentação, mas ao entrar nela, livra-me do mal, não me deixe pecar, não me deixe te desonrar. A última coisa que o meu coração quer é que tu seja desonrado em minha vida, é que as pessoas não vejam a tua glória nas minhas provações, aflições e nas coisas que ele odeia o pecado. Mesmo que a punição do pecado seja tirada para sempre. O verdadeiro cristão, ele sabe que a punição do pecado foi afastada dele para sempre, e então ele odeia o pecado totalmente. Agora, alguém que acredita que a punição do seu pecado foi afastada para sempre na justificação, e aí ele vê o pecado de uma maneira mais frouxa em sua vida, ele não é justificado. Ele está se enganando. Você vê, ele não está passando um teste básico. É assim que você sabe que é cristão. Em outras palavras, você se virou do pecado, não porque ele é impraticável, embora ele seja, e leve à morte, mas porque ele é uma ofensa ao Deus que te criou, ao Deus que te remiu, e o fato dele não te condenar mais, não muda a ofensa contra Deus que há nele, não muda a desonra, não muda o desprezo. Portanto, exatamente por você ser justificado, você tem um ódio ao pecado. Porque embora a condenação dele tenha sido tirada, você sabe que a ofensa a Deus é real no pecado. Você quer ser livre do mal, em todas as tentações do mal, de expressar aquilo que o maligno quer, que é o quê? Deus ser desonrado e não glorificado. Então a última coisa que um coração regenerado quer é ofender o Salvador que o justificou. Isso é o horror do seu coração, ele quer ser livre do mal. Ele nunca pensa, uma vez que eu fui justificado, agora eu posso relaxar. É o contrário, ele pensa, o mal agora é um mal infinito para mim, porque agora eu sei a beleza do Deus contra a qual o pecado é cometido. Eu não sou como os homens que estão cegos para a beleza de Deus. Ele abriu os meus olhos, enquanto os homens estão cegos pelo Deus desse mundo para verem a beleza de Deus na face de Cristo, eu vejo a beleza de Deus o tempo todo. Tudo que eu quero é ser livre do mal. Se você não vê isso, você realmente só está usando Deus, você não é cristão. Você pensa que pode usar a justificação, que você pode usar o que você achar interessante, mas se você não é cristão, você está perdido. Você não pode orar como um filho de Deus. Você está vindo e se aproximando do cristianismo, e Deus é algo que você está usando naquilo que você acha interessante. Você nunca viu a beleza final dele. Portanto, você não pode ter, ao pensar que está livre da punição, o que você sente não é um terrível sentimento de não querer jamais, em cada situação da vida, que você agora enxerga sob o olhar da cruz, que o mal brote
e desonre Deus. Desonre Deus. Há uma grande agonia. Se você busca conforto e não retidão, você não vai ter nenhuma coisa nem outra. Não é? Se você procura justiça e não conforto, eventualmente você vai ter grande conforto em todas as suas aflições. Você vai ser livre de algumas e não de outras, mas tudo que você quer é ser livre do mal, em todas essas coisas. Seu verdadeiro problema não são suas circunstâncias mais no homem regenerado e justificado. E se é, ele tem que entender a realidade. Eu falei no início, nós estamos encerrando, eu falei no início que esse pequeno texto, a parte A do verso 13, não nos deixe que a tentação mais livre do mal, diz se você é um verdadeiro cristão ou não, se você é regenerado ou não, se você é justificado ou não, se você entendeu o cristianismo ou não, se você entendeu o evangelho ou não, se você ora de verdade ou não. Se o verdadeiro problema não é as situações da vida, não é aquilo que no mundo chamaria causadores de infelicidade, não é o sofrimento. Você sabe que o seu único problema é o pecado, é o mal. Isso é que é o mal, isso é que o maligno quer produzir, e é isso que em todas as suas orações você está pedindo a Deus para ser livre do mal, do maligno, de expressar Ele, não expressar Deus, nas situações, nas provas da vida que acontecem em momentos bons, momentos ruins, porque em momentos bons você pode reagir de uma maneira que Deus é desonrado. Há provas, por isso que eu disse que há pequenos testes todos os dias em sua vida. Você pode dizer, não, mas não aconteceu problema na vida hoje, então isso foi um teste. O dia foi ótimo, como você fez? Como é que você usou o dia? Então foi um pequeno teste. Sempre, sempre. Então você vai sempre processar esses testes agora, essas provas, através do amor do Pai. Outro dia a gente pregou a respeito disso, eu até falei que chamaria aquilo de o tutorial da verdadeira oração. Eu falei sobre todos os aspectos dessa oração, em vez de pegar um pedacinho igual hoje. A gente começa com o Pai Nosso que estás nos céus, não é assim? Jesus podia ter começado essa oração, isso é teologicamente grande, né? Ele podia ter começado essa oração dizendo, Deus grande que estás no céu, exaltado Deus eterno, porque tudo é verdade, e todo filho de Deus tem essa consciência, mas Jesus, Ele queria que você lembrasse que você é um filho de Deus, e isso te lembra um monte de coisas. Você é um filho de Deus adotado, você não é um filho de Deus como você nasceu filho da ira. Quando você começa pai, você está lembrando sobre a graça de Deus. Eu merecia a ira de Deus, mas agora eu sou seu filho, e eu sou seu filho não porque eu fiz, porque eu estava morto. Como Paulo diz lá de Efésios 2, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Ele nos ressuscitou em Cristo. Ou seja, Ele não me escolheu por nada que eu fiz, foi a graça. Então Jesus está dizendo, é assim que eu quero que você olhe para esses testes. A maioria das pessoas que eu conheço, quando os problemas vêm, elas reagem de 3 maneiras. Uma maneira é que as pessoas ficam com raiva e desespero. As pessoas dizem assim para mim, ou para si mesmas, nem sempre para mim, não é? Eu tenho trabalhado duro, eu não mereço isso, por que isso está acontecendo comigo? Então, uma maneira de responder aos problemas e às grandes provas é o desespero raivoso. Elas dizem, eu não mereço isso não é justo, eu sou um excelente trabalhador, honesto, agora esse cara me colocou, eu faço isso, eu perco tudo, não é justo. Então essa é uma maneira de você reagir, é o desespero raivoso, não é justo o que está acontecendo, não podia estar acontecendo isso comigo. A outra maneira que você pode reagir é o desespero não raivoso, mas o desespero culpado. Você diz, eu sou horrível mesmo, eu mereço essas desgraças, eu mereço essas desgraças, essas coisas que acontecem, eu sou um fracasso, tudo está errado comigo, e eu só estou pagando por todas as coisas que eu fiz. É o desespero culpado, Então, uns ficam raivosos no seu desespero. Por que isso está acontecendo? Outros têm o desespero culpado. Eu sou um miserável, tudo está acontecendo, e é isso mesmo, porque Deus está fazendo isso comigo. E há outros que reagem, a terceira maneira que se reage é se endurecendo, a sua vida fica cínica,
Você é cínico, sabe? Você pode, quando o grande sofrimento, a grande prova acontecer na sua vida, você pode reagir dessas 3 maneiras: o desespero raivoso, o desespero culpado, ou então endurecer o seu coração, ou você pode reagir como um cristão. Você só tem essas opções. Nenhuma dessas outras é reagir como um cristão. Você pode reagir dessa maneira, ou você pode reagir como um cristão. Você não tem outra maneira. Se você escolher uma dessas 3, você não entendeu, você não pode chamar Deus de Pai. Você não entendeu a graça. Não é? Pense no que é adoção. Quando uma criança é adotada, nenhum pai adota uma criança porque ela fez algo que merecesse. Oh, essa criança é tão maravilhosa, tão perfeita, que eu vou adotá-la. Não é assim que acontece uma adoção legal. A criança não ganha o caminho para o coração do pai. O pai vai lá, vê uma criança que não fez nada, que ela não conhece, não é filho natural dela, e o pai diz: eu vou adotar essa criança, não porque ela se parece comigo, mas eu vou criá-la para se parecer comigo. Não porque ela tem um caráter maravilhoso, mas que eu vou educá-la para ter um caráter, para dar essa criança esses valores, para dar a essa criança esse caráter. Veja, a tua adoção foi por graça, você era um filho da ira, como você nasceu. Deus olhou para você e só viu isso, ira. Mas Ele disse: eu vou fazer dessa pessoa a imagem do meu filho. Ele não te adotou pelo que você era, mas pelo que Ele ia fazer em você, por causa do filho dele. E eu vou tratar essa criança como se fosse meu filho natural. Eu só tenho um filho natural. Jesus é o filho unigênito de Deus, mas eu vou tratar essas como se fossem meus filhos. Um cristão é alguém que diz: legalmente eu fui trazido para a família de Deus por pura graça. Ele, se me tratasse corretamente, justamente, ele me trataria como filho da ira, porque é assim que eu nasci. Agora, você sabe o que isso significa? Primeiro de tudo, um cristão olha para os problemas da vida e ele diz: eu mereço essas coisas. Mas ele não fica com desespero raivoso. Ele está livre do desespero raivoso, porque ele nunca vai dizer assim: eu não mereço isso. Ele diz: eu mereço isso. Se Deus me tratasse como eu mereço, então eu só teria isso. Eu estou tendo até poucas coisas. Eu mereço o inferno. Eu mereço a ira final de Deus. Então, quando o cara é cristão, ele nunca tem um desespero raivoso. Você vê, porque ele está livre do desespero raivoso. Ele está livre do desespero que diz: eu não mereço isso, eu agi de maneira correta, eu mereci algo melhor. Então você vê, se ele entendeu a graça, ele está livre do desespero raivoso. Um cristão diz: eu sou um pecador, miserável homem que sou. Você não é um cristão se você não sabe isso, que você merece só a ira infinita de Deus, e que seu relacionamento com Deus é totalmente pela graça. Então você diz: eu mereço uma vida dura. Na verdade, eu mereço uma vida muito mais dura do que eu tenho, e eu mereci a ira infinita de Deus. Mas um cristão também, você vê, ele não tem um desespero raivoso, porque ele diz: eu mereço. Ele nunca vai dizer: eu não mereço isso. Ele sabe: eu mereço. Mas ele nunca vai ter o desespero culpado, que diz: é Deus que está me castigando, porque é a vida, porque eu realmente sou um miserável, eu mereço essas coisas. Porque você sabe que agora Ele olha para você em Cristo, e Ele nunca está derramando sua ira sobre você. Ele nunca está te tratando de uma maneira porque você é um miserável e merece que Ele te... Você sempre sabe que Ele está te tratando como um pai que diz para você o que Ele disse para o seu filho agora: esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Você sabe que sempre tem o amor do seu pai. Você nunca vai ter o desespero culpado, porque você sabe que toda a sua culpa foi espiada na cruz, e toda a ira de Deus foi colocada na cruz. Então, por um lado, você vê, a graça vai chamar Deus de Pai. Você entendeu a graça? Você nunca vai ter o desespero raivoso, nunca vai ter o desespero culpado. Eu sei que Deus está me punindo. Você nunca vai dizer isso. Nunca vai. Porque você sabe, Ele puniu totalmente o seu filho no meu lugar. Você não tem o desespero raivoso, não tem o desespero culpado, e você não tem a indiferença. Porque você sabe que seu Pai está sempre interessado em te transformar de um grau de glória para outro grau de glória naquilo que Cristo é. Você nunca vai ficar cínico, frio, indiferente. Você sabe que Deus não ama a sua dor e o seu sofrimento.
mas Ele ama o que Ele faz, o que Ele está fazendo através de fazer você experimentar isso, que todas essas coisas cooperam para o bem final. E quando Deus diz isso, Ele diz, quando a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem final, por quê? Paulo logo diz, que bem final é esse? Os que dantes conheceu, Ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. É isso, é para esse bem final que tudo está cooperando, não é? Então, eu olho para o seu Filho natural e vejo, Deus, que tu deixou ele passar por agonias terríveis, dores, aflições, caminhos escuros. Bem, eu acho que o que tu está fazendo comigo é muito menos que isso, mas tu vai me levar por caminhos escuros para me transformar naquilo que ele é. Ele mesmo andou pelos caminhos mais escuros, mais duros e aflitivos na vida. Então você vê, é assim que um cristão processa as coisas. É o mesmo teste. Uma pessoa fica com o desespero raivoso, o outro com o desespero culpado e o outro com o cinismo. E um cristão responde com alegria. Não é? Ele está olhando para aquilo que Deus propôs, para o propósito final de Deus. Jesus olhou para aquilo e se alegrou. Então você irá para Deus como seu Pai. Você tratará Deus como um pai. Se você realmente foi salvo pela graça, é assim que você vai ver. E você nunca vai ter esse desespero raivoso, culposo ou cinismo. Ele vai te encorajar, te fortalecer e te livrar. E para nós cearmos, é impossível você não olhar para Jesus no Getsemane, para o cálice e para o pão, e não orar, Deus, não nos deixe cair em tentação. Você vai sempre lembrar das grandes... A vida de Jesus foi tentação no início, assim que ele foi batizado, ele foi levado para o deserto para orar, e foi uma tentação o tempo todo. Ele era Deus e teve que viver num mundo como o nosso. Deus que não pode nem contemplar o pecado. E Deus disse naquele dia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E então ele foi levado para o deserto para ser tentado, para ser provado. É assim que os pais fazem, que pais não livram os seus filhos de enfrentar coisas difíceis. Os pais fazem isso hoje, mas eles estão criando monstros e não filhos. O pai, que tudo que ele quer na vida é fazer o filho não passar por nenhuma situação difícil, em que ele tenha que fazer escolhas que edifiquem o seu caráter, é óbvio que não está criando realmente um filho com amor, como a Bíblia define ser o amor. Então, finalmente, não só ali, o tempo todo da sua vida, Jesus foi mais tentado que você. Por quê? Quando você é tentado, quando alguém é tentado e cede, ele não sentiu o poder final da tentação. Mas quando alguém nunca cede, alguém outro dia me disse assim, é porque eu sou muito tentado, pastor. Não, você não é quase tentado, é porque você peca muito. Quem resiste no poder de Deus à tentação é que é muito tentado. A tentação exerce sobre ele um poder enorme. Agora, se sempre que chega uma coisa você faz, você não é tentado. Você não é muito tentado. Jesus foi perfeitamente tentado porque ele sentiu a pressão final da tentação, porque ele nunca cedeu. Quando uma coisa te pressiona, se na mesma hora você cede, você não sente a força daquilo, mas se você sustenta, então você está sentindo peso. Então, quando Pedro diz ardente provação, ele está lembrando de José, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles disseram, ó rei, Deus pode nos livrar da sua fornalha, porque Nabucodonosor disse assim, eu vou botar vocês no inferno, no meu inferno, na minha fornalha, se vocês não fizerem. Eles disseram, Deus pode nos livrar dessa tentação, mas se ele não fizer, ele vai nos livrar do mal. Nós não vamos desonrá-lo. Nós vamos ser queimados. Eu estava vendo um filme, algumas semanas atrás, a retirada de Dunkirk, ou Dunkerque, como a gente fala em português, onde 300 e poucos mil soldados foram libertos. É um bom filme, porque retrata algo importante na história, interessante, em 1940, da retirada de Dunkerque, dos soldados aliados. 5 anos depois, a guerra vai ser vencida com eles, não é? Com parte deles, mas é interessante que Londres, eles não sabiam, eles estavam lá, ou eles se rendiam, ou eles iam morrer, ou então iam tentar tirar eles de lá desesperadamente, era quase impossível, aconteceu incrivelmente, conseguiram tirar 338 mil pessoas de lá, mas naquela época eles entendiam mais da Bíblia e eram mais sensíveis a essas verdades, porque a história diz que Londres mandou, eles perguntaram, nós estamos aqui na praia, o exército alemão vai esmagar a gente. 400 mil homens.
O que a gente vai fazer? O capitão-geral lá, que comandava todos aqueles homens, recebeu um telegrama de Londres, só dizendo isso, mas se não, e mais nada. Ou seja, eles compreendiam Daniel 3. O que Londres falou o seguinte: resistam, nós vamos retirar vocês, mas se nós não retirarmos, não se entreguem. Eles remeteram a essa passagem de Daniel 3, que eles disseram: Deus pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não livrar, nós não vamos fazer o que desonra a Deus. Então, você, ao olhar para Cristo, como Ele orou, como Ele se entregou, como Ele disse: olha, aqui está o cálice, se for possível não beber, mas se não, eu vou beber. E tu deve ser glorificado, e não eu livre de nenhuma dessas aflições. Olhando para Cristo, olhando que Ele enfrentou o inferno final, você vai entender e vai sentir que as pequenas fornalhas que você deve enfrentar, mesmo quando isso redundar em dores, por causa da glória dEle, não são nada, porque Ele enfrentou a fornalha final no seu lugar. Ele enfrentou a ira infinita no seu lugar. Não há nada, nenhuma pequena provação, a ardente prova que Pedro disse que você possa enfrentar por causa da glória dEle, que vá sequer poder se comparar com a fornalha que Ele enfrentou. Ele enfrentou o inferno final, para que você fosse filho de Deus e pudesse chamar Deus de Pai. Vamos ficar de pé. Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus.